Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. É aqui onde analisamos a lupa tudo que acontece fora de portas e que acaba influenciando também nas nossas vidas. Mais uma vez, trazemos convidados de luxo, nas quais vamos juntos analisar tudo o que diz respeito aos marcos desta semana a nível internacional. Antes de mais, passo a saudar a partir de já. Jaime, por favor, boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, José Coelho. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados estão bem atentos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica do sistema internacional. Muito obrigado. José. Boa tarde, boa tarde, colegas do painel. Obrigado por cá me terem e espero que façamos uma análise assertiva daquilo que é a resenha do sistema internacional, como bem disse aqui o meu colega Jaime, na semana finda. Muito obrigado. Muito bem, é assim que nós vamos começar o nosso programa, depois destas audições. Muito obrigado. E é tempo sim de lançar o nosso primeiro tema para hoje. Este encontro entre três líderes, falamos sim dos líderes da Rússia, Turquia e também do Irão. Estes encontraram-se, tiveram um meeting, uma reunião, esta semana, já no dia 19, terça-feira, para discutir três pontos em particular. O conflito na Síria, a guerra na Ucrânia e também a exportação de grãos. Tenho dificuldades aqui até como lhe apresentar. Jaime, eu quero começar mesmo contigo. Estamos a ter aqui mais um bloco formado pela Rússia com os seus parceiros. Bom, esse encontro que aconteceu entre os presidentes da Rússia, da Turquia e do Irão, na verdade é um encontro que serviu para fortalecer as relações entre os três estados, porque na verdade existem interesses mútuos e no momento crítico, as relações diplomáticas são muito importantes entre os estados, porque agora tem-se verificado neste caso as sanções entre a Rússia, as sanções para a Rússia e para o Irão, neste caso a Turquia aparece como alguém que tem interesse e quer com que, neste caso, os dois estados, neste caso estou a falar do Irão e da Rússia, lhe ajudem, neste caso, a combater, neste caso, os terroristas que estão, terroristas, segundo ele, porque na percepção dos dois estadistas, aqueles não são terroristas, mas como estão a reivindicar o território, alguma parte do território da Turquia, ele adjetiva aquele grupo de terroristas. Muito bem. Aqui tivemos discursos comuns de apoio a Putin. Putin recebeu muito apoio nesta reunião de Teherão, em particular tratando-se da guerra. Vamos olhar os três assuntos como como centro, não é? Mas serviu também para dar este apoio moral à Rússia numa época em que o Ocidente só joga contra eles. Portanto, nós temos ali uma reunião de três países que têm interesses mútuos naquilo que é a situação da Síria, que a Turquia tem interesse por conta dos curdos, o Irão também tem interesse por conta dos curdos e também em dar apoio ao seu homólogo, como que podemos assim pôr, que é um país de maioria xiita, tal como o Irão, e que existe uma certa irmanidade entre os povos xiitas e que esta região tinha como ponto de agenda, um dos pontos que saiu desta reunião e era ponto de agenda no princípio, era a questão de limitar aquilo que é a influência dos Estados Unidos naquela faixa da Síria, tanto que uma das declarações que saiu dali foi que os Estados Unidos da América deveriam retirar-se, portanto, daquilo que é da sua presença militar na Síria, mas nós também podemos usar esta reunião, como disse, bem como falou, a formação de um novo bloco, um bloco alternativo a Washington, ou seja, os países que estão no sistema, que têm sido marginalizados como o Irão, pelo sistema
internacional, como a Coreia do Norte e outros Estados, têm uma tendência normalmente a gravitar para a Rússia, que eles veem como uma contrabalanço àquilo que é a narrativa americana, que está neste momento a desafiar e que, portanto, acaba sendo um aliado natural. Mas também nós podemos verificar o timing desta viagem, é muito interessante. O timing desta viagem cai numa altura em que Biden esteve a visitar o Médio Oriente, e esta viagem do Putin para o Médio Oriente, portanto, é a segunda viagem que ele faz para fora de países na região da União Soviética, da antiga União Soviética, desde que começou a guerra. Então, o Putin sai com uma reunião para ter um contrabalanço àquilo que é a tentativa de influência do Biden no Médio Oriente. E se compararmos essas duas viagens, Jaime, podemos observar que a viagem do Biden acabou sendo um total e completo fracasso. O Biden não conseguiu pedir à Arábia Saudita para isolar a Rússia e baixar os preços do combustível no mercado internacional, fazendo mais pumping, bombeando mais petróleo para o mercado. O cometimento que a Arábia Saudita deu foi um cometimento vago, que é para a questão que começa a fazer esta produção a partir de 2027. Estamos a falar, portanto, daqui a mais 5 anos, o que não ajuda a questão do preço. O Biden também foi, como um dos objetivos que tinha, era a criação da NATO do Médio Oriente com Israel e tratados a liderar os países. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita acabou dizendo claramente que isto não haveria de acontecer. Isto foi uma coisa que não foi conversada. Portanto, tivemos uma viagem em que o Biden não conseguiu alcançar muitos pontos. Já por lado de Putin, se nós formos a ver, até a mídia ocidental tem estado a admitir isto, o Putin conseguiram ter esta declaração daquilo que vai ser o escopo e a divisão do mercado de petróleo entre o Irão e a Rússia. Também tivemos aqui o acordo de 40 bilhões de dólares para um gasoduto que sai da Rússia e vai diretamente para a Índia. Neste momento a Rússia tem estado a fornecer à Índia, mas via marítima tem ali uma distância muito longa. De certo ponto, quando a Rússia dá em descontos, acaba perdendo, mas acaba ganhando isto, acaba tendo algum cometimento, e acaba tendo um cometimento da Arábia Saudita neste momento, que promete duplicar, se não triplicar a Arábia Saudita, que é o maior produtor, mas triplicar a importação de petróleo que faz da Rússia, que é o petróleo que ela usa para ter a sua energia. Então, esta viagem acabou sendo um contrapeso que os russos fizeram numa contra-ofensiva no Médio Oriente, em que desta vez, analisando, acabaram saindo bem. Portanto, eu analiso a viagem não só do ponto de vista dessa relação, como eu falei no princípio, que é a gravitar, que é natural, entre países rejeitados pelo sistema internacional, mas também esta situação de tentar fazer um contrapeso àquilo que foi a tentativa do Biden de tentar sarar as feridas que existem com o Médio Oriente. Até que, se lembramos, na altura da eleição, o Biden prometeu fazer da Arábia Saudita um Estado miserável na arena internacional, e desta vez vai agora tentar mendigar a Arábia Saudita para poder ter ali uma concessão de petróleo e algum assunto. Muito bem. Bom, há um dado muito importante que não pode ficar de fora. Essa reunião acontece no momento em que o Irão tem sido vítima de ameaças verbais por parte dos Estados Unidos, isto devido à quantidade de urânio que tem vindo a produzir, porque, na verdade, continuando daquela maneira, lhe deixa muito perto das armas nucleares, o que é uma grande ameaça para os Estados Unidos, porque existe uma percepção de que, se alguns estados produzirem, neste caso, armas nucleares, pode atacar os Estados Unidos, ou atacar, neste caso, os aliados dos Estados Unidos. Então, a aliança que está a acontecer neste momento entre a Rússia, a Turquia e Irão é uma aliança oportuna e necessária, porque recordo-me quando houve, neste caso, aquele conflito na Síria, terroristas e aquele grupo dos rebeldes, na verdade havia uma pretensão do Ocidente, neste caso, de cair o Bashar al-Assad, o que não aconteceu, porque a Rússia foi lá fazer balance of power,
Por que faz isso? Porque a Rússia é aliado natural da Síria. Por isso tem lá a base militar. Onde está a Rússia? O Ocidente não pode, porque a Rússia, a nível do sistema internacional, consegue contrabalançar o poder. E uma coisa mais, seguindo no discurso, uma visão muito louvável mesmo, acertou mesmo no ponto o meu colega Jaime, é esta questão do acordo nuclear. O acordo nuclear com o Irão, que era um acordo nuclear por 8 bilhões de dólares, se a memória não me trai, em que estava a resultar, em que o Irão abriu aquilo que é o seu programa nuclear, a expansão da Agência Atômica Internacional, que está subordinada às Nações Unidas e aos inspetores americanos e por aí em diante, mas que Donald Trump violou aqueles acordos e rasgou-os, e que Joe Biden, tendo sido vice-presidente de Obama e tendo participado naquelas negociações, esperava o mundo que fosse dar continuidade, mas que decidiu, de forma unilateral também, não dar continuidade, apesar de não ter sido este o conselho do Partido Democrata, né? Ele decidiu não dar continuidade àquele acordo e que, de certa forma, como bem disse aqui o meu colega, coloca em risco o Médio Oriente num barril de pólvora, porque agora Israel também, Israel e a Arábia Saudita, vendo a situação que ali está a acontecer, acabam se sentindo ameaçados. Então, com o reforço russo, sabendo agora que se diz, segundo inteligências, fontes de inteligência da CIA, de que o Irão está há 4 meses de conseguir ter uma bomba nuclear, esta visita de Putin, numa altura em que o Biden também estava ali no Médio Oriente, estava alguns quilómetros ali ao lado, é uma forma de criar uma assertividade e fazer um contrapeso mesmo. Jaime, estamos a ver aqui, neste momento, Estados Unidos e os aliados desesperados em ter mais aliados. No entanto, não sei se é só impressão minha, mas soa-me que estamos a ter uma Rússia muito mais fortificada do que mesmo o Ocidente. É certo dizer isto? Essa questão faz-me recordar a história de Marrocos. Marrocos, durante algum tempo, pediu para sair da União Africana. E quando saiu da União Africana, ficou isolado, mas conseguiu se desenvolver. E, na verdade, agora tem a pretensão de voltar a fazer parte da União Africana. Bom, existem algumas vozes que dizem que está a voltar para poder partilhar a estratégia que usou para poder ter aquela riqueza. Então, a Rússia, como está cercada, num momento de aflição, é um momento oportuno para criar-se mais alianças. Neste momento, é mais importante para o Putin criar mais amizades do que inimigos. Porque, criando inimigos, estará cercado cada vez mais. Então, foi uma estratégia, ou é uma estratégia para a Rússia procurar novas amizades para poder contornar as sanções que neste momento está sendo vítima do Ocidente. Está a surtir efeito. Está a surtir efeito. Muito bem. Ainda na mesma senda, eu quero já apresentar um outro ponto. Não tínhamos marcado aqui, mas tivemos ainda esta semana uma ameaça do presidente da Turquia à Suécia e à Finlândia, se não estou a erro, a dizer que é possível que volte a vetar a junção destes dois partidos à aliança, por conta do comportamento que, em particular, a Suécia está a ter. Eu vou começar com você, José, que tens a dizer em relação a isto. Portanto, eu sempre observei este ponto da Turquia. A Turquia está a usar esta adesão da Suécia e da Finlândia à NATO como uma peça de barganha para poder avançar aquilo que são os seus objetivos. Isso não se esconde ninguém. Eu até disse que Moçambique devia usar também em piada, eu disse que Moçambique devia usar também a sua presença no Conselho de Segurança das Nações Unidas para avançar aquilo que são os objetivos de Moçambique, deixando que os países o cortejam. Mas voltando agora para a questão da Turquia. A Turquia, desde o princípio, sabemos que a Turquia esteve sempre com aquele problema do Partido Curdo. Uma grande parte do território turco e da população turca é curda, é uma população curda que há muito tempo reivindica uma independência e tem como seu logo aquele partido dos trabalhadores curdos. E a Turquia vem fazendo em termos de geopolítica internacional, um esforço muito grande para
para combater o partido, o PKK, e isolar o PKK a nível internacional. Então, a Turquia viu nisto uma forma de, com uma cajadada, eliminar completamente aquilo que são os seus inimigos. Porque isto vai para o PKK, mas também vai para o movimento daquele clérigo, que o nome que a memória... Fethullah Gulen, muito obrigado, Jaime, que também está na mesa, que a Turquia está a exigir aos outros membros neste momento da NATO e este país de entrada, para que também se desfaçam das organizações deste grupo, deste clérigo. Então, o que a Turquia está a fazer em geopolítica internacional é maximizar aquilo que são os ganhos que pode ter com um trunfo que tem neste momento na mão. A Turquia foi prometida pela Suécia e pela Finlândia, depois de algumas concertações que tiveram em privado, de que isto seria feito. Só que a Turquia sente que não está a ser feito rápido o suficiente e que está sendo feito de forma a permitir que o partido curdo, PKK, consiga ter estratégias e outra forma de se organizar e se reinventar. A Turquia quer uma expulsão daqui para aqui, como uma forma de enfraquecer aquele movimento de uma forma definitiva e poder persegui-los logo de forma... Mas claro que a Finlândia e a Suécia estão a tentar fazer isto de uma forma mais civilizada, de forma a dar aqueles movimentos, forma de se organizar, o que de certa forma deixa a Turquia um pouco chateada, por isso que ela vem agora fazer esta pressão, a dizer que eu tenho este trunfo e se vocês não agirem, eu vou agir de forma contrária. Bom, na Cimeira de Madrid, houve muita euforia quando o presidente Erdogan disse que apoiava, neste caso, a adesão da Suécia e Finlândia. E a mídia ocidental usou essas palavras para colocar, neste caso, a Finlândia e a Suécia como se já fossem membros, neste caso, da NATO. Até porque foi esse o discurso que surgiu. De facto. Mas há um dado muito importante, porque os Estados-membros, para esses novos poderem fazer parte, devem ratificar nos seus parlamentos. Exato. E neste momento ainda não está a acontecer. Porque, na verdade, quando se trata de uma negociação, tem que haver cedência entre as partes envolvidas no conflito. Neste caso, o Erdogan disse qual era a sua preocupação. E os membros também da NATO disseram qual era a preocupação. Então, o Erdogan deu o primeiro passo. E os outros, neste caso, estou a falar da Suécia e Finlândia, devem dar os passos, neste caso, de boa vontade, exato. Para demonstrar que, na verdade, vão honrar com os compromissos que eles acordaram em Madrid. Então, estamos mais por uma pressão do que uma exigência. E não pode ser depois da adesão, porque depois da adesão pode até o disco virar. Não, é por isso que, o Erdogan neste momento, o Erdogan está a usar toda a barganha que está a seu favor, exato, para poder concretizar os seus objetivos. Exato. E só adiantando naquilo que disse aqui o Jaime, muito bem, em termos da questão da ratificação, sabemos que o Macron não conseguiu ter maioria absoluta agora. Então, no Parlamento francês temos a Le Pen, que é muito contrária e que tem um peso em balanço e que pode impedir este voto, que é muito contrária à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Então ainda vai rolar muita tinta. Muito bem, falando em tinta, houve muita tinta, muito discurso em Teherão, onde Putin também apareceu a dizer que, olha, se o Ocidente ou os países europeus estão tendo dificuldades ou estão com o fluxo de gás diminuído, é mesmo por culpa desta aliança, ou seja, o próprio Ocidente é responsável por isto. Jaime. Bom, nós já falamos aqui muitas vezes que dentro da União ou da Europa, porque a Europa é composta por 50 estados, incluindo a Rússia, porque, bom, embora que eles não se consideram europeus, se consideram especiais, porque estão entre a Europa e a Ásia. Por isso, sim. Eurásia é o coração da Terra, é Atlântico, é a área mais difícil de atacar. Agora, dentro da Europa, existe o bloco, neste caso, econômico, que é composto por 27 estados. E os outros 23 não estão a se pronunciar, ou 22, sem contar com a Rússia.
Acontece que, dentro da própria União do Bloco Europeu, existem muitas vozes, ou existe um discurso aberto, mas que no final do dia, cada estadista, quando volta para o seu próprio Estado, adota a estratégia necessária para fazer sobreviver os seus interesses. É verdade que existem alguns Estados que se tornam radicais, porque existe toda a vontade de a Rússia não ter ou sair-se mal por causa daquela operação, guerra, invasão na Ucrânia. É por isso que alguns estados, neste momento, estão a sucumbir. Porque quando adotaram ou aprovaram sanções contra a Rússia também contra-atacou as sanções. Disse que não, se vocês precisam de comprar o petróleo e o gás russo, devem usar a nossa moeda. Quando, na verdade, o acordo que eles tinham celebrado dizia que eles poderiam comprar em euro ou dólar. Mas, neste momento, esse acordo ficou preterido porque a Rússia usou uma estratégia da sobrevivência para fazer sobreviver a sua economia. Então, esse é o elemento que está a fazer com que os membros do bloco tenham dificuldades. Por quê? Querem se sacrificar a todo custo por causa da situação da Ucrânia, quando, na verdade, eles poderiam estar fora daquele assunto. Mas como é a Rússia que está a atacar a Ucrânia, querem com que a Rússia passe por situações deveras lamentáveis. Então, uma tentativa contínua. Bom, eu não sei se teria ainda uma opinião em relação a este assunto. A minha opinião está em linhas gerais, em concordância. Vou adicionar que eu acredito que a Europa está a ser vítima de um TPC mal feito. Ainda antes de começar o programa, comentávamos aqui que muitas das vezes o braço executivo da União Europeia põe a carroça em frente dos bois e depois os Estados-membros tendem a andar a reboque. Eu digo isso porque nós estamos a falar de uns Estados Unidos da América que, de certa forma, em relação à Europa, é um pouco imune àquilo que vão ser os efeitos das sanções, mas que é o país que está a liderar, ou seja, a Europa está a andar a reboque muito antes de perceber como é que vai o efeito boomerang vai se refletir nas suas economias e nos seus territórios. Nós tivemos aqui uma tentativa de acabar com aquilo que é com o petróleo. A Rússia anunciou, se a memória não me trai, 3 meses antes, que poderia vir a cortar o fornecimento de gás, porque haviam turbinas que haviam sido enviadas à Siemens, à sede da Siemens no Canadá, para que essas turbinas pudessem ser reparadas e voltar para a Europa. Naquela altura, o Canadá anunciou como herói, porque os políticos europeus estão a usar a crise na Europa para como uma autêntica plataforma para relações públicas de autopromoção. O que fizeram foi que o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, anunciou que essas turbinas não voltariam e a Rússia foi avisando, este aviso não vem de hoje, que se isto não for possível, do ponto de vista mecânico e técnico, não seria possível continuar a fornecer, do ponto de vista de dar cabo dos próprios tubos que transmitem o gás. Este aviso vinha sendo feito, se a memória não me trai, 3 meses, e a Europa não reagiu a tempo e horas, até a altura que a Rússia teve de começar a diminuir, do ponto de vista de proteger aquele empreendimento, que é o Nord Stream 1, teve de começar a diminuir o fornecimento de gás, e a Europa percebeu-se, sabendo que agora com o verão ia acabar os limites por causa da ar-condicionado e refrigeração, e que o inverno estava aí, que seria um inverno muito apertado e que não teria reservas suficientes, a Europa começou a perceber-se de que estava nesta situação. Portanto, tem sim razão a Rússia, eu gosto de ser um pouco neutro nessas análises, mas digo agora que tem sim razão a Rússia quando vem dizer que isto é culpa da Europa, porque a Rússia informou a Europa antecipadamente, 3, 4 meses atrás, de um problema técnico que se antevia e os europeus quiseram fazer relações públicas a seu favor e política com este problema. E aqui estamos hoje onde estamos. Mas tivemos a notícia de que há pouco tempo que a reparação já terminou, como os russos prometeram no dia 21, que é hoje, e que o gás, o pipeline já está a funcionar a 40%, e que nos próximos dias se antevê
um retorno naquilo que é 100%. Bem, muito obrigado. Eu acho que quanto a este assunto já degustamos o suficiente. Agora sim temos de olhar para um assunto que acredito que nos afeta diretamente, que é a posição de Moçambique nas Nações Unidas. Já não é novidade, estamos todos já dentro deste assunto, mas Jaime, eu quero que em linhas gerais me dê o seu parecer quanto às pretensões de Moçambique e as possíveis ambições que beneficiem em particular Moçambique no jeito que está no presente, tendo em conta que estamos a viver, não sei se vamos chamar de uma guerra, mas uma instabilidade na zona norte do país. Bom, Moçambique, quando alcançou a sua independência, não se colocou numa situação de ilha. Aderiu, neste caso, à Organização das Nações Unidas. E foi desempenhando vários trabalhos, várias missões de paz que foi confiado em diferentes países. E neste momento, este ano, teve o privilégio de ser eleito como membro não permanente do Conselho da Segurança. É verdade que alguns tentam, de todas as formas, reduzir a nada a presença de Moçambique no Conselho da Segurança. Apesar de Moçambique não ter direito de veto, mas a sua presença, na verdade, poderá influenciar positivamente. Recordo-me no dia da votação que o teu presidente da República disse que 60% da agenda do Conselho da Segurança é composto por problemas da África. E Moçambique não estará apenas a representar os interesses moçambicanos, mas interesses africanos. Neste caso, será porta-voz de África. E Moçambique não tem um historial de ser traidor. Mesmo no passado, antes de alcançarmos a nossa independência, Moçambique já serviu de bastião da revolução da África do Sul e de outros estados que anseiavam alcançar, neste caso, as suas independências. E estando no Conselho da Segurança, acredito que vai marcar a sua presença devidamente, porque a África, como não tem o direito a veto, acredito que Moçambique, pela experiência que tem, pode vir a influenciar para que nos próximos anos a África possa ter uma representação lá como membro permanente do Conselho da Segurança, porque todos os continentes estão lá. Apenas a África que não está lá. Então, tem que haver uma reestruturação do Conselho da Segurança. Bom, penso que, e gostaria que os responsáveis, neste caso, que vão atuar lá no Conselho da Segurança, possam, na verdade, atender aquilo que são os problemas africanos. Não serem como a África do Sul, que em 2011 era membro não permanente do Conselho da Segurança, mas quando houve a resolução do ataque à Líbia, a África do Sul votou a favor do ataque à Líbia. Foi, na verdade, um grande traidor, traindo o seu próprio irmão. Mas isso não é de estranhar, porque a Líbia, na altura, era uma grande ameaça, neste caso, para a África do Sul em questão de desenvolvimento. Razão pela qual a África do Sul adotou aquelas estratégias. É por isso que a África do Sul foi muito criticado a nível dos países da África. É por isso que, num dos anos, o presidente, o então presidente do Sudão, Omar al-Bashir, esteve numa cimeira na África do Sul, mas ele tinha um mandato de captura internacional. Então, a África do Sul, quando se apercebeu de que a Interpol estava prestes a prender o Omar al-Bashir, alertou o homem e disse que não, tem que sair do nosso país. Então, quando chegaram, ele já tinha saído. Na verdade, foi uma tentativa de lavar a imagem. Corrigir. Mas, mesmo assim, saiu com uma imagem um pouco salpicada, devido à ação que tomou quando houve a resolução para o ataque à Líbia. Muito bem, por favor. Primeiro, ao saudar aos diplomatas moçambicanos, a equipa toda, o grande Pedro Comissário, que é um grande decano da nossa democracia, veterano de grandes momentos da nossa diplomacia nas Nações Unidas e que conduziu esse trabalho. Moçambique foi um dos poucos países eleitos de forma unânime
O que quer dizer que a nossa democracia faz um trabalho apreciado pelos seus pares, estamos a falar de 190 países lá representados. Quanto à agenda de Moçambique, eu apreciei a agenda de Moçambique, eu gostei da agenda de Moçambique, mas tem alguns pontos, portanto, que eu não gostei da agenda de Moçambique, que, como o escopo está, não temos um escopo definido, já temos um escopo muito grande, vamos apoiar a África, vamos fazer aquilo que é a agenda africana, mas parece que esta agenda não é uma agenda que nós, como Moçambique, em concertação com aquilo que são os nossos aliados, construímos uma agenda e vamos levar essa agenda para lá. Parece que tudo aquilo que for atirado, ou pelo Ocidente, ou por sei lá quem, qualquer grupo de interesse, que isto é importante para Moçambique, nós vamos levar. A agenda de género, nós vamos levar aquela agenda de género, é importante para Moçambique. A agenda de religião, vamos lá, a agenda de religião é importante para Moçambique. Então, não temos ainda algo estruturado e construído para nós apresentarmos e podermos passar para dentro. Segundo, queria lembrar-me também de uma pequena mudança, e aqui talvez possa ofender algumas sensibilidades, que é necessário acontecer naquilo que é a forma de construir a nossa democracia. A nossa diplomacia, desculpa. A nossa diplomacia tem sido construída sob um pilar de países irmãos e relações de amizade. Nós estamos em Angola, nosso país irmão, nós temos todos os palopes chamados de países irmãos e como tal, bem disse aqui o Saía, que Moçambique não é traidor e tem se pautado por isso. Eu gostava de chamar a atenção que é importante Moçambique agora começar a pautar por uma diplomacia baseada em interesses, naquilo que são os interesses de Moçambique. Eu lembro que houve uma vez que Moçambique tinha chance, a memória não me trai, não me lembro muito bem, em que havia possibilidade da África Sul ou Angola ir, e que Angola queria, mas porque queria ter aquele assento no Conselho de Segurança, porque Angola queria passar os seus interesses. Depois de Angola passar para o Conselho de Segurança, Angola conseguiu restabelecer aquilo que eram os seus regulamentos com os Estados Unidos e conseguiu fazer uma pressão tal, a nível continental, que fez com que a UNITA fosse enfraquecida e de seguida nós tivéssemos a paz em Angola. Nós temos aqui um grande assunto que é Cabo Delgado. Este é que deve ser, neste momento, para mim, o grande interesse de Moçambique. Conseguir fazer... O terrorismo, como eu digo, é um problema criado pelos norte-americanos, pelo Ocidente, e que quem está a pagar agora são os países africanos. Mas Moçambique tem agora uma oportunidade de imitar aquilo que é a Turquia, pegar esta cartada que Moçambique está agora sentada e que Moçambique agora é a menina a mais importante no sistema internacional. Vimos que a Itália onde tivemos o Acordo Geral de Paz, a Comunidade de Santo Egídio, nunca sequer naquela altura mandou um presente para Moçambique, mas que nesta altura da Guerra do Ucrânia, logo depois de Moçambique entrar, a Itália vem para aqui a correr para Moçambique e manda o seu mais alto magistrado para poder fazer. E logo de seguida Moçambique está a falar com Zelensky, que não é coincidência. Então Moçambique devia usar este momento que Moçambique está na luz, que é a menina, assim posso usar essa palavra, mais cortejada na arena internacional, para passar aquilo que são os interesses. E o interesse primordial para Moçambique agora é a segurança de Moçambique, resolver a questão do assunto Cabo Delgado. E Moçambique tem uma prerrogativa agora para conseguir alianças fortes do ponto de vista do sistema internacional, de controle e combate ao terrorismo, para trazer à luz aquilo que é o pleito dos moçambicanos e do que está a acontecer lá naquela província de Cabo Delgado, para isto começar a ser noticiado e começar a incomodar e começarmos a ter aqui a ajuda dos grandes intervenientes. Estamos a falar das centrais de inteligência da CIA, nós começamos a ter os nossos profissionais bem preparados e termos ajuda, de facto não é só ajuda moral, mas ajuda militar no terreno, a semelhança mais ou menos da ajuda que está a ter neste momento a Ucrânia. Então, Moçambique teve usar isso para resolver primeiro este problema de Moçambique e depois de seguida os outros problemas dos outros países africanos. E não deixarmos este comboio passar para depois começarmos a pedir o próximo país que vem, nós vamos ser Malawi, não sei, que também tem os seus interesses para resolver. Nós temos que colocar primeiro aquilo que interessa ao nosso país. Exatamente. Depois podemos olhar Moçambique para os demais. primeiro, Moçambique segundo, depois a região e depois o resto. Bom, eu penso que o problema moçambicano já se internacionalizou, neste caso estou a falar do conflito que temos vindo a assistir na região norte do país. Mas eu penso que as estratégias, neste caso, que o nosso governo adotou, foram boas, porque já acompanhamos que existem alguns estados que têm terrorismo, que os americanos foram lá, os franceses foram lá, mas que na verdade não conseguiram combater o terrorismo. Acabaram saindo e aqueles países ficaram com o terrorismo de uma forma muito violenta, mais do que
daquela forma onde antes da chegada desses estados estava. Então, agora, Moçambique, ao aceitar, neste caso, Ruanda é um país africano que tem experiência no combate ao terrorismo. Ao aceitar, neste caso, os países da SADC, também porque tem tratados, e, na verdade, por exemplo, os países da SADC estão a olhar a situação de Moçambique com maior preocupação, porque Moçambique não pode ser santuário ou não se pode estender um tapete vermelho para acomodar os terroristas aqui em Moçambique. Mas há um dado muito importante. Quando Moçambique falou, neste caso, com o presidente de Ruanda, Paulo Kagame, para que as forças ruandesas viessem a Moçambique, a SADC gritou, porque na verdade queria encabeçar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Neste caso, principalmente a África do Sul, porque como é um país gigante em matéria, matéria econômica a nível da região, queria ganhar protagonismo. Mas a África do Sul, como tal, não tem grande experiência no combate ao terrorismo. É mesmo uma questão de querer ganhar visibilidade. Não, eu queria explicar, porque acho que houve um pequeno equívoco aqui da parte do colega Jaime, porque eu estou completamente de acordo com ela, até já temos vindo a debater. Eu não sou a favor de tropas estrangeiras no nosso país, por isso que usei o modelo Ucrânia. A Ucrânia está a receber treinamento, a Ucrânia está a receber armamento, a Ucrânia está a receber logística, a Ucrânia está a receber ajuda humanitária, a Ucrânia está a receber, sobretudo, ajuda em termos de inteligência. Então, eu também sou veementemente, sou patriota e nacionalista, e sou veementemente contra botas ocidentais aqui. Pode nos criar uma situação parecida à situação que temos no Mali, que temos no Niger, que não é nada desejável para Moçambique, é a situação que temos em tantos outros países. Mas este tipo de apoio, ao modelo de apoio que está a ser dado à Ucrânia, Moçambique tem agora o poder de barganha para conseguir, principalmente na situação em que o mundo se encontra agora, em que existe uma tentativa de todo mundo puxar os países para pulos. Moçambique tem agora a possibilidade de conseguir trazer mais relevância ainda ao conflito moçambicano e ter aquele tipo de ajuda, que é um tipo de coisa que nós temos visto que muitas vezes tem faltado às nossas tropas. Nós não temos ali, portanto, drones. Os nossos drones, estive a falar agora com alguns militares, são drones que não têm feito, porque tem de se pôr uma antena no chão para poderem voar, e a antena tem de estar mesmo à base do inimigo. Então, para plantar lá fisicamente, praticamente estás a denunciar aquilo que é o teu trabalho. Sim. Mas é possível Moçambique ter agora apoio de tecnologia e termos aqui vigilância e um certo tipo de coisa via satélite que pode muito ajudar aquilo que é o combate que as forças de Moçambique e também da SADC e do Ruanda do bom trabalho que estão lá a fazer. Bom, concordo quando diz que temos que modernizar, neste caso, as nossas forças. Porque Moçambique, recordo-me, bom, lendo a história, porque era antes de eu nascer, no tempo de Samora Machel, quando se falasse de Moçambique, era um país muito respeitado, neste caso, a nível continental, a nível regional, em matéria da defesa. Só que, quando Moçambique, neste caso, assinou o acordo, neste caso, de paz em Roma, destruiu-se vários materiais, vários equipamentos, em nome da reconciliação. Só que o presidente Chissano, na altura, ficou acomodado. Talvez não equacionava que um dia fôssemos ter, neste caso, a situação de terrorismo. Mas é um assunto que, na verdade, não tinha que ter sido preterido. Porque quando se trata da segurança de um Estado, é um assunto muito sensível. Recordo-me, Nicolau Maquiavel, no seu livro Príncipe, quando dá as recomendações como é que um príncipe deve se comportar. Nicolau Maquiavel escreveu o livro Príncipe, porque foi secretário de um governo em que o presidente era um bispo Savonarola. Savonarola sofreu um golpe de Estado porque não tinha exército, confiava apenas em Deus. É por isso que o Nicolau Maquiavel, tendo visto aquela situação, escreveu o livro Príncipe, a dar as recomendações como é que um príncipe deve se comportar. Então, eu penso que Moçambique, em algum momento, ficou parado no tempo. Mas acredito que agora Moçambique já está a trabalhar seriamente em matéria de modernizar, neste caso, as nossas forças. É por isso que temos vindo, neste caso, a enfrentar, neste caso, os terroristas.
Muito bem, vamos a um outro assunto, não menos importante, e desta vez temos esta ameaça por parte da China. A China ameaçou nesta terça-feira que responderá com medidas agressivas caso o presidente da Câmara dos Estados Unidos vá visitar a ilha de Taiwan. Mais uma vez voltamos a este assunto, Taiwan de novo. Vou começar novamente contigo. Bom, na verdade, a ação norte-americana é uma grande provocação para a China, porque Taiwan, na verdade, é uma província que os chineses chamam de província rebelde dos chineses. Voltando um pouco para a história, como é que surge a confusão entre China e Taiwan? A primeira guerra, neste caso, entre chamada guerra sino-japonesa, que envolveu a China e o Japão, a China acabou cedendo Taiwan por causa da guerra que tinha na altura. Só que quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a China tinha várias dinastias, mas dentro das várias dinastias existiam duas dinastias que criaram partidos. Neste caso, a dinastia de Mao Tse-tung e a outra dinastia que criou o Partido Nacionalista. Certo. Então, quando terminou, neste caso, a Segunda Guerra Mundial, que culminou com a rendição do Japão, o Japão foi obrigado a devolver Taiwan à China. Sim, sim. Só que, no meio já do conflito ou da guerra civil entre o partido de Mao Tse-tung e o Partido Nacionalista, o partido de Mao Tse-tung acabou expulsando, neste caso, aqueles da dinastia do Partido Nacionalista e foram se instalar em Taiwan. Sim. E quando se instalaram em Taiwan, formaram uma república, República da China. E a China também criou a República Popular da China. Ambos estão a reivindicar a verdadeira identidade da China. E neste momento, a China tem mísseis virados contra Taiwan, que no dia em que Taiwan se declarar república, dispara mísseis contra Taiwan. Sim. Por favor. Eu concordo com o que o meu colega disse aqui, mas vou dar uma abertura que é o meu olhar, que eu ando muito preocupado com o que está acontecendo no sistema internacional, com o que está acontecendo no mundo, e muito preocupado ainda porque o país que é suposto de ser o líder do mundo livre, a potência mundial, tem estado a criar por aquilo no Heartland, na parte europeia, mas também numa região muito importante do mundo, que é a região do Indo-Pacífico, né? Aquela região está o Japão e tal, uma região que já cheia de conflitos e de tensões, mas tensões congeladas já há algum tempo, que têm vindo a se acender e têm vindo a ficar um pouco acesas. Quando há alguns anos atrás, na década de 60, o presidente Nixon dos Estados Unidos decidiu naquela altura que não poderia ter uma Rússia e uma China juntas e decidiu aproximar-se à China. Lembra que o Nixon foi visitar a China, começou a abertura à China, vai visitar a China naquela altura de Mao Tse-tung, depois na altura de Deng Xiaoping, em que houve uma cisão no mundo comunista entre a Rússia e a China, e começa a abrir-se para a China. Nessa altura, os Estados Unidos reconhecem que o verdadeiro titular da República da China era o governo de Pequim e não o governo de Taiwan, e começam a fazer essas mudanças. E houve um convênio internacional, fechou-se a embaixada de Taiwan, não só nos Estados Unidos, mas em grande parte dos países do mundo, que acabaram reconhecendo a República Popular da China como o verdadeiro detentor de China e Taiwan como a província. E daí que houve quase que um acordo não escrito de que a China não atacaria Taiwan, desde que Taiwan não declarasse independência, e que a China veio tentar por vários meios retornar Taiwan à convivência daquilo que é a parte irmã, como conseguiu fazer com Macau,
depois conseguiu fazer, de seguida, uns anos mais tarde, conseguiu fazer com Hong Kong. E prometeu ali ter um país de 2 sistemas, que é mais ou menos o que a gente tem vindo, tem assistido, mesmo com alguns sobressaltos, mas tem assistido em Macau e Hong Kong. Quando a China, geopoliticamente, começa a tornar um adversário dos Estados Unidos, na altura nos Estados Unidos ainda havia um grande optimismo, que dizia que não, a China vai crescer, vai desenvolver e a China não vai ser um país comunista, a China vai entrar para dentro do nosso sistema e a China vai ficar democrata, vai se democratizar. Mas depois de um tempo, eu lembro que alguns anos atrás, na altura do governo de Obama, no segundo mandato de Obama, quando as coisas começaram a ter uma erosão em termos de relações China-Estados Unidos, foi quando o Facebook fez tudo para poder meter as suas plataformas na China, mas a China, antevendo um conflito com os Estados Unidos, em que não queria ter nenhuma dependência tecnológica dos Estados Unidos, criava aquilo que eram as suas plataformas separadas, as suas plataformas de comunicação, criou a Huawei, criou essas coisas todas, para ter um sistema separado. Os chineses já vêm estudando isso há 100 passos em frente. Foi nessa altura que os Estados Unidos começaram a sancionar os grandes gigantes chineses e a começar nessa altura e a perceber a China como um perigo. Daí para frente, o governo Trump veio acender ainda mais, acelerar aquilo que é a questão da guerra de tarifas, uma vez que não pode sancionar um país como a China, que em termos de surplus de trocas comerciais tem muito maior que os Estados Unidos e que em termos de economia real até é maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos começou uma série de medidas contra a China e que são, de certa forma, agressivas, como bem descreveu aqui o meu colega, contra aquilo que é a postura da China. E isto é que vem fazer reacender essas tensões. Até 10, 5 anos atrás, ou até 2 anos atrás, era inimaginável ver-se uma visita de um alto dignatário norte-americano em Taiwan. Isso significava legitimizar aquilo que são as pretensões de Taiwan. Isso significa dar um apoio àquilo que são as pretensões de Taiwan para portanto, se tornar independente. O Taiwan era visitado por alguns dignatários militares norte-americanos e alguns dignatários norte-americanos que, em termos de protocolo, os diplomatas podem melhor dizer que não são aqueles que são dignos de um tapete vermelho. Era um chefe de um departamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos e, portanto, dos outros países também se defendem. Agora, este alterar significa uma coisa que me dá medo, significa um partir do mundo para uma hostilização aberta. Quando no princípio começamos a hostilizar, mas temos uma hostilização fechada, reservada, baseada em políticas de contenção daquilo que é o adversário, nós agora estamos a passar para um novo capítulo na história em que claramente teremos blocos opostos. Se isto acontece, a China oficialmente acaba dizendo que meu adversário natural declarado é os Estados Unidos e meu aliado natural é todo mundo que está contra os Estados Unidos. Então, em vez de termos um mundo unido, cada vez mais coeso e unido e integrado, como era o princípio da globalização, começamos a ter um mundo com mais cisões e isto pode ter consequências muito drásticas em termos daquilo que é a competição para o poder. Por isso que eu olho para o mundo com escepticismo e com certo medo e com certo pessimismo quando começo a ver estas tendências. Muito bem, eu já queria fechar este tema, mas eu vou perguntar ao Jaime, olhando para esses 2 blocos que nós temos agora, eu vou colocar a Rússia e a China, se calhar até os seus aliados diretos, como um bloco. E olhamos também para o Ocidente. No fim do dia, onde fica a África neste cenário desses 2? Bom, é melhor. Eu penso que a África até é muito bom porque não está a querer se intrometer. É uma guerra entre os gigantes. Agora, a África, como não é gigante, precisa de se colocar no seu devido lugar. E, no final de tudo, eles sempre hão de vir para a África porque sabem que é onde buscam os recursos para eles poderem se enriquecer. Também a teoria da dependência diz isso, que o centro busca os recursos no mundo periférico para eles poderem alimentar-se e criam dificuldades para a África não poder chegar àqueles patamares onde eles chegaram.
Muito obrigado. Agora sim, vamos falar, ou vamos analisar como último tema, o que acontece num país irmão Brasil, o país americano falante da língua portuguesa, onde conflitos, paz, as paz acredito que ainda prevalece, mas no seio político não há paz, não há tranquilidade. Esta semana tivemos políticas, ou seja, discursos e violência que até culminou com a morte de um membro do Partido dos Trabalhadores, como se diz lá, o petista. Mas não gostava de trazer isto como foco, mas sim a questão da votação. Sabemos que o Brasil daqui a pouco vai a eleições. E o presidente brasileiro apareceu já esta semana a dizer que não é muito a favor do voto eletrónico. Nós estaremos a ver aqui uma insegurança, se calhar, do Bolsonaro, que em algum momento, de forma indireta, tem usado o exército como sua defesa. Bom, eu penso que o Brasil nos últimos dias ou nos últimos tempos tem vindo a nos brindar de notícias não abonatórias para um país daquela dimensão. Porque o Brasil, neste caso, na era Lula da Silva, já foi uma referência a nível do sistema internacional. Mas quando Lula sai, depois entra Dilma, é verdade que Dilma teve alguns erros, mas que depois sabotaram o seu mandato. E agora surge o Bolsonaro a dizer que não confia no voto eletrônico. É, na verdade, uma situação de insegurança, porque o voto eletrônico te dá resultados em pouco tempo. E ele, vendo a situação em que ele se encontra, porque, na verdade, sofreu a erosão da legitimidade dentro do povo. É verdade que ainda existem alguns que simpatizam-se com eles, mas nas próximas eleições vai concorrer com um gigante, Lula da Silva, que na verdade durante a sua era conseguiu adotar aquilo que chamamos de soft power, mexer com as mentes e os corações do povo brasileiro. É por isso que o Bolsonaro tem vindo a trazer esse tipo de discurso de que não confia na verdade no voto eletrônico. É um desespero. Muito obrigado, por favor. A questão do voto eletrónico, até aqui em Moçambique, apesar de não termos condições para introduzir o voto eletrónico, já também foi uma questão debatida, até que se falou se podemos pôr alguns municípios de classe A, onde existe eletricidade, mas mesmo este também seria um pouco difícil, porque não temos cobertura ainda da rede elétrica, nem temos alfabetização digital. Um país como o Brasil, com altos índices de alfabetização digital, é natural que se queira fazer o voto eletrônico. Mas, no entanto, os líderes do mundo, observando aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, um país que também rejeitou o voto eletrônico, e depois vendo aquilo que foram as consequências e como se debruçou a situação dos Estados Unidos, e bem como bem dito pelo Jaime, uma antevisão de um Bolsonaro que sente que poderá não sair destas eleições vitoriosos, vê no voto eletrônico uma ameaça, aquilo que pode ser uma contraposição que ele e os seus apoiantes possam fazer aquilo que é aos resultados eleitorais. Porque uma das coisas que pode acontecer com o voto eletrônico é acabar, de facto, de vez com a dúvida de se ganhou ou não ganhou as eleições. Agora, o Bolsonaro ainda é jovem, do ponto de vista político, ele bem perdendo essas eleições e começando um rumor ou um boato, à medida do rumor do Trump, que até agora as pessoas nos Estados Unidos acreditam que as eleições foram roubadas e que Joe Biden é um presidente ilegítimo, e que muitos americanos ainda sentem, especialmente americanos da ala republicana que apoiaram o Trump. Então, o Trump é um grande ídolo do Bolsonaro. Ele vê nisto como uma forma de continuar relevante. Mesmo perdendo as eleições, continua por detrás a aplicar aquilo que é o soft power, como bem disse aqui o meu colega, a reivindicar que as eleições foram fraudulentas. Cada erro do Lula vai ser criticado e vai ser dito porque as eleições foram fraudulentas e, portanto, ele também julga com aquilo que é a idade do Lula, vendo que o Lula não poderá voltar.
então a se candidatar depois deste mandato, ele vê nisto como uma forma de como orquestrar ou arquitetar um possível comeback, a mesma moda que o Trump está fazendo nos Estados Unidos da América, e a ter legitimidade para fazer esse comeback, cada vez um grupo de apoiantes muito fortes, muito antipetistas, que no Brasil temos estas pessoas viciosamente antipetistas, né? E que vão ter nisto, num voto que vai deixar à margem de dúvida uma âncora para poderem se mobilizar e combaterem. O que não vai acontecer, portanto, se tiverem ali um voto eletrônico em que o resultado é definitivo e não deixa margem de sombra para debates. Muito obrigado. Sabemos nós que o tempo de televisão é muito curto, então vamos ver as últimas considerações. Jaime, por favor. Bom, como considerações, gostaria de olhar o posicionamento atual da Rússia através do seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, quando diz que os objetivos na Ucrânia, neste caso os objetivos da Rússia na Ucrânia, mudaram. Já não se limitam apenas, ou já não limitam-se apenas em ocupar aquela região de Donbass, mas pretendem, neste caso, ocupar outras regiões se o Ocidente continuar a fornecer armas de longo alcance à Ucrânia. Bom, acredito que nos próximos dias ainda teremos mais detalhes para podermos observar ou interpretar, neste caso, as palavras do ministro. Muito obrigado. Por favor. Eu vou de forma breve a tecer aquilo que é a percepção do mundo. O mundo está num momento agora de uma mudança da ordem mundial e que cada vez mais conseguimos perceber que os intervenientes do sistema internacional percebem que esta guerra da Ucrânia não é uma guerra somente da Ucrânia, mas é uma guerra para aquilo que é a mudança do paradigma de uma ordem unipolar para uma ordem multipolar a nível mundial, onde os países têm alternativas e têm contrabalanço de poder no sistema internacional e na geopolítica. Vejo isso por quê? Porque sinto que quando sentimos uma ameaça cada vez mais da Europa em comprar aquilo que é 40% do PIB russo, que são os recursos fósseis, sentimos o Brasil agora a entrar na corrida, a dizer que vai, o Brasil e o México, a claramente virem a público e dizerem que vão comprar petróleo russo e que vão comprar em quantidades grandes e vão comprar em quantidades excessivas. Sentimos agora a Arábia Saudita, o maior produtor e exportador de petróleo do mundo, a dizer que vai reduzir aquilo que é a quantidade de petróleo que refina para poder comprar petróleo russo, e vai comprar em quantidades grandes. Estamos a falar de 2, 10, não sei quantas vezes mais aquilo que compra. E sentimos também um outro grupo de intervenientes também a correrem. O Brasil agora falou de fertilizantes que vai aumentar, e outro grupo a virem abertamente a dizerem que vão, aqui são os produtos sancionados, a virem abertamente a dizer que vão comprar. Eu sinto nisto como uma tentativa, né, do sistema internacional dizer Rússia, de uma forma, em outras palavras, estamos contigo, sabemos que esta guerra, quem está a lutar é ti, és tu, mas os resultados, quem vai colher somos nós todos, então não podemos deixar afogar e nós vamos fazer tudo no nosso alcance para que possa continuar. Então, e sendo assim, antevês uma demora daquilo que é o fim daquele conflito. Muito bem, muito obrigado, senhores. Para a semana estaremos juntos. É também desta forma que nós chegamos ao fim a mais um debate internacional. Foi uma honra estar contigo. Em nome desta equipa, o nosso muito obrigado. Até para a semana. Boa tarde.